Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um No Secreto com Deus. Eu tô muito feliz de receber vocês mais uma vez. Se você está assistindo pelo YouTube ou se você está ouvindo pelo podcast no Spotify, eu quero te convidar a você interagir nos conteúdos, a você curtir, a você compartilhar com alguém. Isso vai ajudar muito a espalhar ainda mais o conteúdo para mais pessoas. Lembrando que eu não monetizo nada. Na verdade, não é monetizar, é patrocinar. Eu não patrocino, não ainda. Então, você compartilhar, você interagir, ajuda o conteúdo a chegar nas pessoas que devem receber esses conteúdos, tá certo? Além de que me ajuda muito e me anima muito saber testemunhos, saber o que você pensa, saber uma opinião, saber uma sugestão. Sempre muito bem-vindo, tá certo? Mas vamos focar no assunto que eu quero falar hoje. Esse assunto, eu tava assistindo aula hoje de tarde, da pós-graduação. E o meu professor falou de alguma coisa que eu não lembro exatamente o que que era, mas aflorou esse assunto aqui na minha cabeça. E hoje eu já quero começar com uma pergunta, que é a que tá no título desse vídeo ou desse podcast. E a pergunta é o seguinte: você é refém da sua personalidade? Você sabe o que que é uma pessoa refém da sua personalidade? Eu vou explicar. Certamente, certamente não, certamente é muito certamente. Você pode ser essa pessoa que eu vou explicar agora, ou você deve conhecer alguém que é assim. Certamente você conhece alguém que é assim. Da sua casa, da sua família, o seu namorado, sua mãe, seu pai, um amigo seu. Eu tenho convicção disso. Porque não é possível, gente. Essas pessoas que são reféns da personalidade, elas vivem ao nosso derredor. E eu vou explicar o que que é isso. Bom, sabe aquelas pessoas que são assim? Elas reagem de forma grosseira. Elas muitas vezes reagem de forma precipitada, com palavras mais duras, com palavras mais cortantes, digamos assim, para quem ouve. É uma pessoa meio rude, e quando você vai questionar, caramba, fulano, por que que você falou assim? Não precisava ser grosseiro, não precisava ser ríspido desse jeito. E a justificativa da pessoa é o quê? É a minha personalidade. É que eu sou assim, é que eu sou assim. Eu sou estressadinho, eu sou desse jeito, sabe? É assim que Deus me fez. Ou então ao contrário. A pessoa, ela não é esquentada, mas ela é passiva demais. É uma pessoa que também não reage nada, não toma posição de nada. Geralmente é uma pessoa muito manipulada, uma pessoa muito passiva. Acho que a palavra mesmo é passiva. Não reage, não tem um gosto, não tem uma opinião. Sabe? As pessoas pedem ajuda. Quer fazer? Não, não sei, talvez e tal. Mas por que que você é assim? Por que que você é assim? Você é tímida? Não, acho que é minha personalidade mesmo, é minha personalidade. Gente, infelizmente, infelizmente, as coisas não funcionam desse jeito. E quem tá dizendo isso não sou eu não, tá? É a palavra, mas já já eu vou ler a palavra. Então, tipo assim, quando as pessoas justificam, geralmente as pessoas que justificam esse comportamento, essa forma de se comportar, geralmente são pessoas que estão indispostas a mudar. São pessoas que sabem que estão errando, são pessoas que sabem que estão errando na forma de falar, que devem ser mais gentis, que devem maneirar no tom da fala, que devem ajustar quais palavras devem usar. E por mais que essas pessoas, mesmo que lá no fundo saibam que está errada, elas não estão dispostas. Elas querem encobrir o erro delas, a passividade delas ou a arrogância delas com a justificativa de que elas foram feitas desse jeito. É aquela velho ditado, talvez quem é ditado não, né? Frase conhecida. Eu nasci assim, eu cresci assim. Síndrome de Gabriela, que as pessoas falam, né? Quem é muito novo talvez não saiba. Mas é a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu sou assim porque Deus me fez assim. Rude, grosseira, passiva, sem opinião. Não, Deus não te fez assim, definitivamente. E outra coisa importante que a gente também precisa ter em mente é o fato de que, ó, é, a partir do momento em que a gente se entrega a Deus, a partir do momento em que você deu a sua vida ao Senhor,
declarando ele como seu único e suficiente Salvador, você se tornou escrava de Cristo. Você se tornou um ramo enxertado na videira. Então, os seus comportamentos, as suas reações precisam estar alinhadas com a pessoa a quem agora você é dona. É dona não, você serve. Você precisa estar alinhado com a videira a qual você, que é o ramo, foi enxertado. Tá entendendo? Você tá entendendo? É como, digamos assim, eu vou dar um exemplo bem grotesco, assim. A pessoa recebe um implante, não. A pessoa recebe, por exemplo, um órgão que não era seu. Por exemplo, eu perdi a mão e daí eu recebi uma mão transplantada em mim. Não sei nem se isso existe. Acho que sim. O sangue que vai correr naquela mão não é o sangue da antiga pessoa que tinha a mão. Nossa, esse exemplo foi péssimo, mas enfim. Vai ser o meu sangue que vai correr naquela mão. Você vai entender o que eu tô querendo dizer, ou já deve ter entendido. Quando nós declaramos que somos corpo de Cristo, que fazemos parte do corpo de Cristo, quando nós declaramos que nós somos ovelhas e que Jesus é o nosso pastor, e que Deus é o nosso Senhor, nós precisamos andar de acordo com Ele. E isso inclui, inclusive, a nossa personalidade, as nossas reações sobre o mundo, a forma como nós gerimos e reagimos aos nossos pensamentos e aos nossos sentimentos. E às vezes as pessoas esquecem isso. Às vezes, as pessoas estão tão preocupadas em mudar a roupa para estar de acordo com aqueles que são do caminho de Cristo. As pessoas estão tão preocupadas em mudar, botar ou não botar maquiagem, fazer ou não fazer tatuagem, se deve ir ou não deve ir naqueles lugares, se deve romper as amizades antigas ou se não deve, que as pessoas se esquecem daquilo que aparentemente é invisível a quem nos olha, né, a olho nu, que é os nossos sentimentos, que são as nossas reações, que são os nossos pensamentos. A boca fala daquilo que o nosso coração está cheio. Então, se você declara ser crente e tal, e ama Jesus, e o Deus é o seu Senhor, e sabe, tipo, se você realmente diz, você declara Cristo como seu Senhor, você precisa ter uma vida conivente com isso. E essa vida vai muito além de não beber e de não ir a festas. Essa vida conivente, de acordo com a palavra de Deus, precisa também refletir através dos seus sentimentos, das suas reações às coisas do mundo. Isso precisa ser algo muito claro. E às vezes a gente termina esquecendo. Inclusive, por exemplo, o meu noivo, ele é uma pessoa que ele é muito tranquilinho. Ele é o que os psicólogos e as pessoas que falam sobre temperamento chamam de colérico. É uma pessoa muito gente fina e tal, mas às vezes é uma pessoa reativa. Tanto para coisas muito positivas, ela é muito reativa, tipo, fica muito empolgado e tal, mas para coisas ruins, tipo, uma situação, digamos, no trânsito, se estressa muito rápido. É uma pessoa que fica estressada muito rápido, que já quer fazer alguma coisa, já quer quebrar tudo. E uma vez eu falei pra ele, amor, as coisas não funcionam desse jeito. Você precisa exercitar a sua paciência. Afinal, Deus nos deu Espírito Santo para morar dentro de nós. E esse Espírito precisa gerar em nós o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é como uma laranja, com vários gomos. E nesses gomos inclui paciência, bondade, benignidade, inclui autocontrole. Então, se você diz viver uma vida com Cristo, mas as tuas atitudes não estão sendo mudadas, alguma coisa não está certa. Ou melhor, eu acho que um exemplo melhor é o seguinte: as pessoas, todo mundo sabe que Deus, ele nos recebe, ele nos aceita da forma como nós somos. Ok, certo. Você sabe disso, eu sei disso. Todo mundo sabe, de fato. Se eu tiver um trapo, o Senhor vai me receber diante dele. Mas, depois que o Senhor te recebe diante dele, se você permanecer da forma como você chegou,
alguma coisa não está fluindo, alguma coisa está errada. Se você diz que Cristo é o seu Senhor, se você diz que o ama, se você diz que lê a Bíblia, tudo bonitinho, certinho, que você obedece a Deus, mas aquilo que existe dentro de você, as suas reações explosivas ou a sua passividade não mudou, talvez você não esteja permitindo que Deus acesse lugares específicos aí dentro do seu coração. Os cômodos, certos cômodos do seu coração, você não está deixando Jesus acessar. Você está deixando Jesus chegar na sala, na cozinha, na lavanderia. Mas lá no teu quarto, lá dentro do teu guarda-roupa, onde está bagunçado, onde está com cheiro de mofo, você não está deixando Jesus acessar. Sabe? Então, a gente precisa ser conivente com aquilo que a gente declara. A gente precisa viver aquilo que a gente diz, declarar e diz se alimentar da palavra de Deus. Bom, eu trouxe duas referências bíblicas que eu acho que são fundamentais. São fundamentais. A primeira está lá em Romanos 8. Romanos 8:5 fala assim: aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Aí ele segue assim no versículo 6. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Olha como isso é importante. Versículo 8 diz assim também. Eu tô vendo aqui os meus grifos e eu tô lendo. Versículo 8. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio da sua natureza humana não podem agradar a Deus. Se você... Eu não tô dizendo que você tem que ser perfeito, perfeita, não. O que eu tô dizendo é que diante daquilo que está ao seu alcance, você precisa fazer. Você precisa abrir as portas do seu coração para que Jesus venha e mude o que precisa ser mudado. Que Jesus venha com a sua vassoura mágica e varra o que precisa ser varrido. Passe pano, aspire, veja cada cantinho. Deus, ele precisa acessar todos os cômodos do seu coração. Todas as áreas, os lugares mais obscuros. Inclusive, o que pode parecer tão inofensivo aos olhos de tantas pessoas. Tipo, é o meu jeitinho. É que eu sou assim, eu sou direta. Eu sou direta. Não, meu amor, você é grosseira. Você é mal educada. E você precisa mudar. Porque esse comportamento não é conivente com aqueles que dizem viver no Espírito. E a palavra chama essa como é que eu falo, meu Deus? Essas atitudes, no geral, não só isso que eu tô falando pra vocês, eu tô falando sobre a questão de fala, sobre a questão de reação, mas a palavra fala de uma forma geral, né? De uma forma geral, a vida de forma global, holística. A palavra fala, ela chama de natureza humana. Então, essa nossa forma de reagir sobre o mundo de forma explosiva ou de forma passiva demais é a nossa natureza humana. E a gente não pode esquecer que nossa natureza ela é caída. Nós somos contaminados pelo pecado. Nós somos contaminados pelo pecado. Então, a forma como nós pensamos e a forma como nós reagimos ao mundo declara e manifesta o quão nós somos parecidos ou não com Cristo. Outro versículo que eu achei aqui foi Romanos 12, que fala assim: entreguem seu corpo a Deus portanto, irmãos, vamos recomeçar aqui, né? Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo. Sacrifício dói, tá? Sacrifício dói. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a forma verdadeira de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus transforme por meio de uma mudança no seu modo de pensar, metanoia, a fim de que experimentem a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Nós todos precisamos
estar dispostos a viver a mudança de mente que o Senhor deseja que a gente venha viver. E essa mudança, as evidências dessa mudança de mente também estão nas nossas formas nas nossas formas de reagir sobre com as pessoas e com o mundo. Ser grosseiro não é bonito, não é charmoso, não tem dádiva nenhuma. Se o Senhor fala que Ele deseja que a gente tenha vida e paz, você ser rude, você ser grosseiro, você ser uma menina reclamona, você ser uma pessoa, o oposto também, passiva demais, sem opinião, uma pessoa passiva mesmo, acho que a palavra é passiva, sabe? Uma pessoa que, como as pessoas dizem, não fede nem cheira, né? Não tem opinião pra nada, não gosta de ninguém, sabe? Uma pessoa enjoadinha. Amiga, isso não reflete o corpo de Cristo. Isso não reflete o coração de Jesus, que você diz declarar. Isso não reflete. Quando a gente olha lá para a palavra, a gente vê o percurso de Cristo diversas vezes. Às vezes eu fico pensando, sério mesmo, eu fico pensando, cara, Jesus é muito Jesus mesmo, né? Porque eu assisti The Chosen e teve um episódio muito específico da quarta temporada em que Maria, mãe de Jesus, está lavando os cabelos dele. Depois ele fez uma longa viagem e ela estava lavando os cabelos dele. Tipo, ele estava sentado na cadeira, lavando o cabelo dele numa bacia. E daí, ela tá conversando com Jesus e tal. E daí, Jesus fala como é difícil lidar com as pessoas. Jesus fala, nossa, é muito difícil. Às vezes eu tô ensinando as coisas pra eles e parecem que eles não... Eu falo na mesma língua deles, mas parece que eles não estão entendendo. Pros próprios discípulos. Ele ensinando pros próprios discípulos. E daí, ele fala, parece que as palavras entram, tipo, com outras palavras. Parece que entra por um lado e sai pelo outro. Ele explica, mas mesmo ele explicando, parece que eles não entendem. E mesmo eles dizendo que eles entendem, logo mais eles voltam pra mim, no caso de Jesus falando, e faz a mesma pergunta sobre a mesma coisa. E daí Maria pegou e fala assim, né? Em defesa dos discípulos, Maria pega e faz: calma, Jesus. Eles só são homens, só são seres humanos, sabe? Tipo, eles só são pecadores, uma coisa assim, uma coisa meio assim. Aí Jesus fala assim: tá, mas eu também sou, não pecador no caso, mas humano. Eu também sou humano. E eu vi muito algo claro, assim, naquele momento. Foi tipo assim, é, por mais que Jesus também seja Deus e seja a plenitude da manifestação de Deus aqui na Terra, e ele não tenha pecados, mesmo assim, Jesus também era 100% homem. Então, ele era 100% homem sem a interrupção do pecado. Então, sim, Jesus ele tinha momentos em que ele tinha impaciência. Jesus tinha momentos em que ele estava irritado, em que ele estava irado. Jesus também tinha momentos em que ele estava em êxtase, com muita alegria, com muito entusiasmo. Mas, independente do sentimento que ele estava, ele não se privou de sentir esses sentimentos. Ele se permitiu sentir, mas ele não deixou que esses sentimentos corrompessem quem ele era, que é a identidade dele. Afinal, ele é Deus. Então, o que eu quero dizer com isso é que você pode sentir raiva, você pode sentir ira, você pode ficar chateada, você pode ficar triste, você pode ficar muito alegre. Mas não permita que os seus sentimentos te dominem ao ponto de você usá-los como justificativa para definir quem você é. Você não é a forma como você reage. Você não é necessariamente o que você pensa. Você é aquilo que Deus diz sobre você. Então, muitas vezes nós vivemos certas reações, nós temos um temperamento esquentado, um temperamento mais melancólico, um temperamento mais enérgico. Show, eu acredito sim que Deus ele nos cria de forma individual. Deus dá personalidade não, mas é identidade para as nossas personalidades. Sim, mas nós precisamos alinhar aquilo que Deus botou em nós, para a glória dele.
sem esquecer de que nós vivemos em um mundo caído e a nossa natureza também é caída. A gente não pode esquecer desse pequeno detalhe, né? Jesus sentiu, eu senti, você sentiu. Mas não seja refém da sua personalidade. E em vez de ficar usando a, a, a sua rispidez, a sua falta de educação, a sua grosseria ou a sua passividade como justificativa para coisas que você não quer resolver, para assuntos aos quais você não quer lidar, seja mulher ou seja homem, se levante, olhe no espelho e diga: eu preciso resolver isso. Eu preciso ser uma pessoa mais gentil. Eu preciso ser uma pessoa mais educada. Eu preciso aprender a refletir Jesus em quem eu sou. Eu preciso descobrir quem ele me criou para ser. Lá na minha antiga igreja, deu um boom, assim, as pessoas começaram, como tinha muitas psicólogas lá na minha igreja, a gente conversava muito sobre a questão de temperamento. Com essa história eu finalizo, tá? E daí, nessa conversa de temperamento e tal, as pessoas começaram a descobrir quais eram seus temperamentos. Nisso eu descobri que meu temperamento era fleumático, né? Segundo a psicologia lá. E eu fiquei bem feliz, porque na verdade eu já sabia que eu era fleumática, porque eu tenho essa personalidade mais passiva, né? Que eu tô me referindo aqui. Então, eu sabia que eu era fleumática, eu sabia que eu era mais lenta, eu sabia que tipo assim, se o mundo se acabar, eu tô tranquilaça, sabe? Eu tô tipo assim, tá tendo guerra. Então, vamos orar, né? Vamos orar. Eu não entro em pânico fácil, eu nem também me entro em empolgação muito fácil. Tem que ser algo muito ruim para tirar minha paciência ou para me deixar muito triste, ou tem que ser algo muito empolgante, muito bom, para realmente me tirar do status quo e me levar para o êxtase, sabe, de alegria. E eu comecei a pensar sobre aquilo, e aquilo começou, tipo, eu percebi que saber disso começou a me moldar para que eu justificasse certas atitudes minhas com essa informação do fato de ser fleumática. Só que aí uma coisa que eu tive bem claro, inclusive foi algo que foi conversado lá, né, no pessoal da minha antiga igreja, era uma igreja pequena, e a gente conversou, gente, essa esse conhecimento que a gente recebe a respeito da gente, através da ciência, através da psicologia, ou seja lá como for, não é para que a gente use isso como definição de quem nós somos. Afinal, quem define quem nós somos é o Criador. Nós somos a criatura. Mas saber que você é fleumático, que você é colérico, que você é isso, que você age desse jeito, age assado, você se olhar no espelho e enxergar de fato o seu reflexo emocional ou físico, te ajuda a você reconhecer aquilo que você precisa mudar. Então, por exemplo, se eu sabia que, por exemplo, o fleumático, ele não costuma se posicionar muito, ele é uma pessoa mais passiva mesmo, como eu falei, e ele não costuma se posicionar, às vezes exige muita energia, se posicionar numa roda de uma conversa muito complexa, por exemplo. Por mais que eu tenha uma opinião, eu prefiro não opinar porque me dá preguiça, digamos. Mas uma das coisas que entender o meu temperamento causou em mim foi o fato de que, por exemplo, eu preciso ir contra essa informação. Se eu sei que eu sou mais passiva, se eu sei que eu sou mais introvertida, eu preciso me desafiar a sair dessa situação. Porque vai haver, sim, situações que eu vou precisar sair. Eu não vai ter como eu permanecer refém da minha personalidade. É numa entrevista de emprego, é num momento de evangelismo, é em liderar alguém. Eu não tenho como ficar justificando não fazer algumas coisas normais do dia a dia, como trabalhar, como servir na igreja, porque a minha personalidade é assim. E agora eu vou finalizar com um fato. Se você rende a sua vida a Cristo, saiba que Deus, ele vai confrontar os seus ideais. O Senhor vai confrontar a sua personalidade. O Senhor vai confrontar a sua zona de conforto, seja ela você sendo uma pessoa rude e grosseira, mal educada, ou seja ela você sendo uma pessoa passiva, uma pessoa caladona, uma pessoa super mega
hiper introvertida. Porque o evangelho e viver o evangelho nos leva ao desconforto. E o desconforto é bom, porque o desconforto gera maturidade e mudança. Tá certo? Então eu quero finalizar dizendo, se esse episódio de alguma forma mexeu com algo que existe em você, que precisa mudar, eu lhe aconselho correr atrás dessa mudança o mais rápido possível, para que você não perca tempo num processo que não precisa levar tanto tempo. Tá certo? Que Deus abençoe vocês, rumo à mudança e rumo a parecermos ainda mais com Jesus, tá certo? Um beijo e até o próximo episódio.